Na festa de fim de ano da empresa, Arthur Caldwell deu um tapinha forte nas costas de Scott. Depois se virou para a plateia, erguendo o copo. "A Sarah", bradou ele, "que sempre supera as expectativas. É uma prova da sua determinação, não apenas da vida confortável com a qual ela poderia ter se acomodado." Sarah deu um sorriso discreto, quase de desculpas, para Scott, mas seus olhos, brilhantes e admirados, permaneceram fixos em Arthur. Scott sentiu as próprias mãos, de repente suadas, apertarem a garrafa de cerveja meio vazia. A luz do banheiro era uma fluorescente forte e impiedosa, projetando sombras nítidas sob os olhos de Sarah às 6 da manhã. Eu tinha entrado, meio adormecido, para pegar minha escova de dentes, com uma caneca de café quente já na mão. Ela estava parada perto da pia, não de frente para o espelho, mas ligeiramente de lado, como se tentasse esconder algo. Suas mãos, geralmente rápidas e eficientes, estavam imóveis. Então ela se virou e, na palma da mão dela, viu o bastão de plástico branco, duas linhas rosas distintas. Um calor lento e crescente espalhou-se pelo seu rosto, um rubor que chegou até as orelhas. Seus lábios se entreabriram e uma risada suave e surpresa escapou. Era um som que eu não ouvia há meses. Uma alegria pura e genuína que parecia emanar de algum lugar profundo dentro dela. Seus olhos, que geralmente mantinham uma distância silenciosa nessas últimas semanas, agora brilhavam com uma intensidade que eu não via desde o nosso casamento. Vê-la tão vibrante e cheia de vida me atingiu como um soco no estômago. Um contraste gritante com os tons apagados que nossa vida havia assumido recentemente. Minha caneca de café, um objeto de cerâmica lascado de uma viagem de acampamento há muito esquecida, começou a tremer na minha mão. O calor do líquido penetrava nos meus dedos, mas um frio já se instalava no meu estômago. 2 linhas. Um fato simples e inegável. Mas a cronologia, os números frios e concretos, imediatamente vieram à tona. Faziam semanas, facilmente 6, desde que tínhamos tido intimidade. Desde que tínhamos compartilhado algo além de um beijo de boa noite educado. A lembrança dela se afastando de mim na cama, alegando exaustão ou dor de cabeça, ainda estava muito viva. Quando exatamente isso aconteceu? Me ouvi perguntar. Minha voz estava tensa, um sussurro baixo e rouco que soava estranho até para mim. Tentei mantê-la calma, para conter a onda crescente de pânico. O sorriso radiante de Sarah, tão amplo momentos antes, vacilou. Não foi um colapso completo, mas uma mudança sutil, um leve escurecimento nos cantos da boca. Seus olhos, ainda brilhantes, desviaram-se dos meus por uma fração de segundo. Um momento de cálculo rápido, quase imperceptível, que cintilou em suas profundezas antes que ela encontrasse meu olhar novamente. Eu não sei exatamente, murmurou ela, a voz mais suave agora, menos certa. Talvez algumas semanas? Algumas semanas, insisti, as palavras pesando na minha língua. Sarah, eu fiz uma apendicectomia. Isso foi há quase 4 semanas. E antes disso, fiquei de cama por 2 semanas com problemas estomacais. Quase não nos tocamos, você se lembra? As palavras pairaram no ar entre nós, duras e inflexíveis. A realidade dos últimos 2 meses, da minha dor e do crescente distanciamento dela, agora parecia gritar uma narrativa diferente daquela que ela tentava construir. A cor sumiu do seu rosto naquele instante, deixando sua pele pálida, quase translúcida. A súbita vivacidade que a iluminara momentos antes desapareceu, substituída por um fantasma de confusão e talvez algo mais que eu não conseguia definir. Ela engoliu em seco, a garganta tremendo. Talvez pouco antes de tudo isso, antes da cirurgia, sugeriu as palavras fracas e trêmulas. Mas mesmo enquanto ela falava, nós duas sabíamos. Nós duas tínhamos passado por isso. Nós duas sabíamos que era impossível. O momento simplesmente não batia. As peças da sua explicação se recusavam a encaixar. Fiquei ali parado, o peso da caneca de café subitamente insuportável, minha mão ainda tremendo. Pela primeira vez em 8 anos de casamento, olhei para minha esposa e vi uma estranha. Não apenas uma mulher com um segredo, mas alguém cujo rosto, cuja essência, se tornara completamente estranha para mim. Sua alegria, sua repentina vulnerabilidade, sua mentira impossível, tudo formava uma imagem que eu não conseguia conciliar com a Sarah que eu pensava conhecer. A vida tranquila e confortável que havíamos construído, tijolo por tijolo, parecia desmoronar ao meu redor naquele banheiro pequeno e iluminado. Minha mente, buscando alguma explicação,
algo a que se ancorar, começou a divagar. 6 meses atrás, para uma tranquila noite de terça-feira, quando o pesadelo realmente começou, sutil e insidioso. Estávamos em nossa pequena sala de jantar, a luz do teto lançando um brilho suave sobre a mesa de carvalho desgastada. Eu estava corrigindo provas de química, o cheiro familiar de grafite e papel preenchendo o ar. Sara estava mexendo no celular, um prato de massa pela metade encostado em um canto. Ela tinha acabado de começar seu novo emprego na agência de marketing no centro da cidade. Você não vai acreditar no Arthur, disse ela de repente, erguendo a cabeça bruscamente do celular. Arthur Caldwell, meu chefe. Ele é simplesmente incrível. Levantei o olhar, com uma equação inacabada pairando na minha mente. As bochechas de Sara estavam coradas, um tom rosado suave espalhando-se por sua pele. Seus olhos, geralmente calmos e pensativos, estavam brilhantes, quase cintilantes. Ela tinha o hábito nervoso de colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha quando estava animada ou ansiosa, e estava fazendo isso agora, repetidamente. Eu já a tinha visto assim antes, geralmente quando falava sobre um novo projeto pelo qual estava entusiasmada, mas desta vez era diferente, mais animada, mais pessoal. Ele é inspirador, dinâmico, continuou ela, com a voz assumindo um tom sonhador, quase reverente, que eu nunca tinha ouvido antes. Ele simplesmente entende, sabe? Como se enxergasse o quadro completo. Ele realmente vê potencial nas pessoas, não apenas o que está no currículo delas. Ela se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados na mesa, as mãos juntas sob o queixo, o olhar distante como se estivesse revivendo um momento. Voltei a corrigir as provas, fazendo uma anotação mental sobre a fórmula de Bhaskara. Uma leve inquietação começou a se instalar no meu estômago. Era comum discutirmos nosso trabalho, mas sempre houve uma clara separação, uma fronteira entre a admiração profissional e a fixação pessoal. Sara, apesar da nossa rotina habitual, parecia excepcionalmente obcecada por Arthur Caldwell. O nome dele já havia surgido mais vezes naquela única semana do que o de qualquer um de seus chefes anteriores em anos. Coloquei minha caneta vermelha sobre a pilha de provas de química, a borracha deixando uma leve marca no meu dedo. Então, como ele é, esse Arthur? Perguntei, tentando parecer casual, como se a pergunta tivesse acabado de me ocorrer. Peguei uma prova com o nome Miller G rabiscado no topo. O olhar de Sara, ainda distante, pareceu suavizar-se ainda mais, perdendo o foco nítido em nossa sala de jantar. Ela estava olhando para algo, ou alguém, em sua mente. Ele é um sonho, começou ela, em voz baixa e sussurrada. Alto, muito confiante. Dirige um BMW, um X5, eu acho. Seu olhar voltou-se para o meu imediatamente, como se ela tivesse se lembrado de repente de onde estava, com quem estava. Um sorriso forçado, rápido e frágil estendeu-se por seus lábios. Quer dizer, ele é muito profissional, sabe? Muito bem apessoado. A explicação pareceu frágil, um pedido de desculpas disfarçado de reflexão tardia. Havia um tom defensivo em sua voz, um leve endurecimento no olhar que eu nunca havia percebido antes. Era como se ela sentisse a necessidade de justificar ter reparado nos detalhes do carro do chefe, ou na altura dele, ou no seu comportamento, como se eu a tivesse acusado de algo que nem sequer me passou pela cabeça. Ela riu então, um som tão agudo, tão rápido, que cortou o zumbido baixo da geladeira. Enfim, ele disse que minha apresentação de ontem foi fenomenal. Disse que eu tenho um talento natural para entender o que homens bem-sucedidos desejam. Ela passou a mão pelos cabelos, um gesto de vaidade quase infantil. O elogio específico, proferido com uma ênfase tão peculiar, tocou em algo dentro de mim. Talento natural para entender o que homens bem-sucedidos desejam. As palavras soaram estranhamente pessoais para um elogio profissional. Tirei um F silencioso na prova do Miller, marcando um erro de cálculo em um problema de estequiometria. Talvez eu possa conhecê-lo algum dia, sugeri distraidamente, com a mente dividida entre a equação complexa e o rosto estranhamente expressivo de Sara. Era uma cortesia comum, algo que se ofereceria quando um cônjuge fala sobre um novo colega. Sara inclinou-se sobre a mesa, os olhos brilhando com uma intensidade repentina, quase alarmante. Na verdade, eu estava pensando, por que não o convido para jantar nesta sexta-feira? Minha caneta parou, pairando sobre uma pergunta sobre leis de gás. Convidá-lo para jantar? Sara não sugeria receber colegas ou mesmo amigos em nossa modesta casa de 2 quartos há anos.
Nossa vida social geralmente era tranquila, uma noite de cinema ou um jantar ocasional fora com meu irmão e sua esposa. E quanto a Sarah se oferecer para cozinhar, ela geralmente alegava exaustão após um longo dia no escritório, preferindo comida para viagem ou refeições simples que eu preparava. Você quer preparar o jantar? Perguntei com um toque de surpresa na voz. Para o seu chefe. Sua risada tilintava como sinos de vento, um som que deveria ser leve e alegre, mas naquele momento parecia cortante, quase oco. Por trás de seus olhos, um lampejo de algo frio e distante surgiu, apenas para desaparecer tão rápido quanto apareceu. Arthur é diferente, disse ela baixando a voz para um sussurro, como se estivesse compartilhando um segredo profundo. Ele faz as pessoas quererem superar expectativas. Ele inspira você a ser melhor. A frase superar expectativas ressoou com um eco perturbador. Meu estômago revirou, um nó familiar se formando, mas eu não conseguia articular exatamente porque aquilo me incomodava tanto. Era um clichê corporativo, com certeza, mas a maneira como ela disse, a reverência em sua voz pintava um quadro de algo mais pessoal, mais profundamente sentido. De repente, Sarah se levantou da mesa arrastando a cadeira para trás com um ruído que quebrou o silêncio. Ela caminhou em direção à pia, de costas para mim. Como assim? Uma mulher não pode retribuir a hospitalidade de quem foi bom para ela? Perguntou, com uma defensiva na voz que me surpreendeu. Como exatamente ele tem sido bom para você? Perguntei, sentindo um nó no estômago. A pergunta pareceu pequena, quase insignificante, assim que saiu dos meus lábios. Mas eu precisava entender. Ela se virou da pia com um copo d'água meio vazio na mão. Sua voz se elevou, um tom incomumente áspero. Ele escuta, Scott. Ele valoriza minhas opiniões. Ele me faz sentir que minhas ideias importam. Ela fez uma pausa, os olhos se estreitando ligeiramente. O que é mais do que posso dizer de algumas pessoas. Você nunca pergunta sobre o meu trabalho, não é? Não de verdade. A acusação doeu, em parte porque era verdade. Minhas perguntas sobre o dia dela eram frequentemente superficiais, um hábito mais do que curiosidade genuína. Tínhamos caído numa rotina, um ritmo doméstico tranquilo que nem sempre permitia aprofundar nossas vidas profissionais. Eu era professor de química do ensino médio. Ela trabalhava com marketing. Nossos mundos pareciam distintos, separados até agora. Desculpe, eu disse sinceramente. Você tem razão, eu deveria perguntar mais. Sarah voltou para a mesa, seus pés descalços silenciosos no linóleo gasto. Ela colocou a mão no meu braço, seu toque frio. Sua expressão havia suavizado, mas havia algo mais por baixo, algo que eu não conseguia decifrar, algo que a fazia parecer de alguma forma mais perigosa. Seu olhar encontrou o meu, firme e inabalável. Arthur me faz sentir que eu posso fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa. Naquela sexta-feira à noite, a pequena casa parecia diferente, carregada de uma energia desconhecida. Sarah passou quase 3 horas preparando o jantar, um ritual meticuloso que eu raramente presenciara. Ela trocou de roupa 2 vezes, e os tecidos descartados formaram pilhas macias no chão do nosso quarto. Sua maquiagem, geralmente rápida e prática, agora era feita com precisão cirúrgica, realçando suas maçãs do rosto e fazendo seus olhos parecerem maiores e mais escuros. Então, sem dizer uma palavra, ela pegou a garrafa de Cabernet Sauvignon Silver Oak que eu estava guardando para o nosso 10º aniversário, dali a 3 anos. A visão da garrafa em sua mão, aberta, me causou um arrepio de inquietação. É só um jantar com seu chefe, Sarah, comentei, observando-a borrifar um perfume caro e desconhecido no ar, um aroma forte de jasmim e algo mais que eu não conseguia identificar. O cheiro pairava no ar, mascarando o odor familiar de alho e frango assado que vinha da cozinha. Ela se afastou do espelho, alisando o tecido de um novo vestido preto de coquetel, cujo corte lhe era desconhecido. Ele se ajustava às suas curvas de uma maneira que suas roupas de trabalho habituais jamais conseguiam. A primeira impressão é importante, Scott, respondeu ela, com a voz calma, quase distante. Arthur tem padrões muito elevados. Vestido novo? Perfume novo? Perguntei, franzindo levemente a testa. Desde quando você gasta esse tipo de dinheiro em um jantar de trabalho? Me dei um presente, disse ela, com a voz serena, com meu último bônus. Sabe, construindo uma carreira. É tudo uma questão de apresentação, de mostrar seriedade, profissionalismo. Ela fez uma pausa, nossos olhares se encontrando no reflexo. Não é algo que você entenderia, imagino, com seu emprego de professora, tão seguro e previsível.
As palavras, proferidas sem malícia, mas com uma precisão fria e clínica, me atingiram mais forte do que eu esperava. Eram uma rejeição sutil, um julgamento silencioso sobre o caminho que eu havia escolhido, a estabilidade que eu valorizava. Eu lecionava química para alunos do ensino médio, um emprego que oferecia salário fixo, bons benefícios e um senso de propósito. Não era, percebi de repente, um emprego que superava as expectativas. Arthur Caldwell chegou pontualmente às 7 horas, exatamente como combinado. O toque da campainha, que tantas vezes anunciava a entrega da pizza, agora soava como um anúncio formal. Ele parou na nossa varanda, uma figura alta e imponente emoldurada pela luz tênue do entardecer de outono. Trazia um buquê de rosas vermelhas escuras para Sarah e uma garrafa de uísque escocês single malt de aparência cara para mim. Ele era tudo o que eu não era. Tinha pelo menos 1,88 m de altura, com uma postura confiante e tranquila. Seu terno cinza escuro, camisa branca impecável e gravata de seda denunciavam uma alfaiataria de alta qualidade. Um mundo à parte das minhas calças chino surradas e do meu suéter confortável. Seu sorriso era fácil, ensaiado, transmitindo uma sensação de calor genuíno que, estranhamente, parecia confiante demais. Scott, disse ele, estendendo minha mão com um aperto firme e seco. Seus olhos, de um azul impressionante, encontraram os meus por um instante a mais do que o necessário. Então, você é quem está moldando mentes jovens. Trabalho nobre. A frase soou como um elogio, mas a forma como foi dita, a leve ênfase em mentes jovens, carregava uma sutil condescendência, uma rejeição educada da minha profissão. Ele atravessou nossa pequena sala de estar, seu olhar percorrendo os móveis, as estantes, as fotografias emolduradas na lareira, como se estivesse avaliando um imóvel. Sarah, você fez maravilhas com este lugar, disse ele virando-se para ela. Um olhar tão apurado para os detalhes. Essa estética moderna de meados do século, tão limpa, tão convidativa. Seus olhos, no entanto, sempre retornavam a Sarah, acompanhando seus movimentos enquanto ela colocava as rosas em um vaso na ilha da cozinha. Trabalho nobre, repetiu ele, quando a conversa voltou ao meu trabalho como professora. A sociedade precisa de seus trabalhadores fundamentais, é claro. Nem todo mundo pode ser um arquiteto da indústria, como a Sarah aqui. Ele tomou um gole do uísque que eu lhe havia servido, com uma sutil implicação no ar de que meu trabalho fundamental, naturalmente, vinha com uma remuneração menor. Sarah, que estava ouvindo atentamente, interrompeu rapidamente. A gente se vira. Suas bochechas coraram, uma cor que se espalhou pelo pescoço e desapareceu na gola do seu vestido preto. Arthur assentiu lentamente, com uma leve inclinação de cabeça, quase imperceptível. Confortável, disse ele, repetindo as palavras dela, mas em sua boca a palavra parecia ter um gosto amargo. Embora eu saiba que Sarah tem ambições que vão além do confortável. Nós conversamos, não é sobre encontrar um lugar com um pouco mais de espaço. Um quintal maior, talvez? Algo com um pouco mais de potencial de valorização. Ele se virou para mim, então, com um olhar perspicaz em seus olhos azuis. Ela mencionou que queria se mudar para uma casa maior. Lancei um olhar para Sarah. Franzi a testa, confusa. Tínhamos visto exatamente uma casa, anos atrás, por impulso, depois de um ano letivo particularmente bom. Tinha sido um sonho impossível, mais uma brincadeira do que uma consideração séria. Era um detalhe privado, algo que raramente discutíamos, certamente não com o chefe dela. A revelação pairava no ar, uma transgressão sutil, mas inegável. Confortável, disse Arthur novamente, a palavra ecoando suavemente na sala, deixando claro que ele acreditava que Sarah almejava algo maior. Durante todo o jantar, Arthur dominou a sala, sua voz suave e ressonante preenchendo o pequeno salão com histórias de suas opulentas viagens de negócios. Ele falava de hotéis 5 estrelas em Dubai, restaurantes com estrelas Michelin em Paris e jatos particulares que o levavam através de continentes para reuniões cruciais. Cada história era pontuada por detalhes luxuosos, um mundo à parte da nossa tranquila vida suburbana. Sarah absorvia cada palavra, os olhos arregalados, fazendo perguntas sem fôlego sobre lugares e experiências que eu sabia que jamais poderíamos bancar, certamente não com o salário de um professor do ensino médio. Ela parecia hipnotizada, cativada pelo brilho de uma vida muito mais grandiosa que a sua. Sarah, este salmão, disse Arthur, cortando o peixe perfeitamente macio, está divino.
Onde você aprendeu a cozinhar assim? Sara sorriu radiante, com as bochechas corando num delicado tom rosado. Receita da minha avó, respondeu com voz suave e infantil. Ela sempre dizia que esse era o caminho para o coração de um homem. Sua voz falhou, um rubor tímido se intensificando em seu rosto, deixando o velho ditado incompleto. O sorriso de Arthur se alargou, um brilho de cumplicidade em seus olhos azuis. Seu olhar se demorou em Sara, percorrendo seu rosto, seu pescoço, suas mãos. De fato, murmurou ele, e com uma companhia agradável e uma conversa estimulante, até a refeição mais simples se torna inesquecível. O elogio, proferido com um tom tão íntimo, pareceu um momento privado compartilhado entre eles, do qual eu era apenas testemunha. Ele mudou de assunto com desenvoltura, seus olhos encontrando os meus do outro lado da mesa, uma sinceridade desarmante em seu olhar. Sara me disse que vocês dois estão tentando ter um bebê. Quase me engasguei com o vinho. O copo tilintou contra meus dentes. Não tínhamos contado a ninguém sobre nossas conversas sobre fertilidade, nem mesmo ao meu irmão ou à irmã da Sara. Era um assunto íntimo e delicado que tínhamos acabado de começar a abordar. A ideia de discutir isso com qualquer outra pessoa, muito menos com o chefe dela, parecia uma profunda violação da nossa intimidade. Sara manteve os olhos fixos no salmão, cortando meticulosamente um pequeno pedaço. Ah, isso, murmurou, evitando meu olhar. Acho que mencionei isso durante nosso retiro de integração da equipe no mês passado. Só um comentário passageiro, sabe? Retiro de integração da equipe? Perguntei, as palavras saindo mais ríspidas do que eu pretendia. Não me lembrava dela ter mencionado nenhum retiro. Ela geralmente me contava sobre todos os eventos de trabalho. Ela acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. Só uma pernoite no Lago Tahoe. Nada demais. Apenas algumas reuniões de estratégia e um pouco de networking. A explicação pareceu-me frágil, demasiado casual. Um retiro de um dia para o outro sem qualquer menção ao assunto. E ali, entre colegas, ela tinha discutido o nosso planeamento familiar privado com o chefe. A revelação instalou-se no meu estômago, como uma pedra fria e dura de desconforto. A ideia de ela partilhar um detalhe tão pessoal com o Arthur, um homem que mal conhecia, num contexto que nem sequer tinha mencionado, deixou-me profundamente perturbada. Algumas semanas depois, a pedra fria no meu estômago se transformou em fogo. Meu apêndice estourou, me levando ao pronto-socorro com uma dor lancinante. A cirurgia foi imediata, seguida por uma recuperação lenta e difícil de 3 semanas em casa. Durante esse período, intimidade, ou mesmo a ideia dela, era totalmente impensável. Eu passava meus dias dopado e fraco, assistindo a programas ruins na televisão, enquanto Sara, sempre ocupada, continuava com sua rotina. De volta ativa, embora ainda sensível, a inquietação em relação a Arthur, ao retiro, a estranha nova animação de Sara, persistia. As dúvidas silenciosas, antes sussurros, transformaram-se numa suspeita latente. Certa noite, enquanto Sara tomava banho, encontrei o celular dela carregando na mesa de cabeceira. Meus dedos, surpreendentemente firmes, o desbloquearam. Busquei por aplicativo rastreador na loja de aplicativos dela e instalei rapidamente um, disfarçado sob um nome genérico. Era um ícone pequeno, quase imperceptível, projetado para se camuflar. Configurei-o para registrar dados de localização e, em seguida, guardei o celular de volta no lugar. O ato pareceu sujo, uma traição em si, mas uma lógica desesperada me impulsionava. Na manhã seguinte, antes que ela acordasse, verifiquei os dados. Prendi a respiração. O aplicativo, com suas coordenadas de GPS precisas e com registro de data e hora, revelou seus movimentos noturnos com uma clareza arrepiante. Visitas noturnas ao prédio do escritório de Arthur, às vezes durando 1 hora ou mais, seguidas por uma estadia em um hotel específico da região, uma rede conhecida perto da rodovia. Depois, horas mais tarde, o retorno para casa. O padrão era inegável, uma representação digital e crua de sua traição. Percorri 3 semanas de dados, meu polegar ficando dormente. O padrão se repetia noite após noite, um ritmo metódico de engano. Então encontrei o retiro de integração da equipe. Não era apenas uma viagem de uma noite. O aplicativo mostrava 5 dias consecutivos em um resort de luxo na costa norte do Lago Tahoe, o tipo de lugar com praias privativas e vista para as montanhas. 5 dias. Não era um comentário passageiro, nem uma rápida pernoite. Uma frieza profunda me invadiu,
uma constatação arrepiante que ia além do choque inicial. Não era mais apenas uma suspeita, era um fato revelado pelas linhas em um mapa digital. O bebê, a alegria em seu rosto, a coincidência impossível. Tudo se encaixou com uma certeza esmagadora e nauseante. O mundo confortável e previsível em que eu pensava viver, desmoronou ao meu redor. Confrontei Sara na cozinha, o mesmo lugar onde nossa vida tranquila começara a desmoronar lenta e imperceptivelmente. Eu segurava o celular dela na mão, a tela brilhando com o mapa incriminador, as rotas precisas, os horários. O ar estava impregnado com o aroma do perfume de jasmim dela, agora enjoativamente doce. Eu sei, eu disse com a voz num tom monótono. Eu sei sobre Arthur, eu sei sobre o hotel, eu sei sobre o retiro. Sua reação inicial foi uma negação ensaiada, um lampejo de surpresa rapidamente substituído por indignação. Do que você está falando? Você está louco, Scott? Rastreando meu telefone? Isso é patético, paranoico. Sua voz se elevou, carregada de agressividade, tentando transferir a culpa, me fazer parecer o culpado. Não, interrompia, minha própria voz rouca, quase um sussurro. Não minta mais para mim. Apenas me diga a verdade, por favor. O apelo foi involuntário, uma esperança desesperada por algum resquício de honestidade em meio aos destroços. Seu rosto, tão bonito e familiar, endureceu diante dos meus olhos. Os últimos vestígios da Sara que eu pensava conhecer pareciam ter desaparecido, revelando algo frio e determinado. Ela endireitou os ombros. Tudo bem, cuspiu as palavras com a voz arrepiantemente desprovida de emoção. Sim, é verdade. Ele me fez sentir viva, Scott. Algo que você não fazia há anos. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada uma ecoando as críticas sutis, os julgamentos silenciosos que eu sentia se acumulando há meses. Ela continuou, a voz ganhando força, um turbilhão amargo de acusações. Você está tão preso, tão acomodado, sempre satisfeito com sua vidinha previsível, seu empregozinho previsível. Eu queria mais, Scott. Eu precisava de mais. E você não conseguiu me dar. Ela me culpava por sua infelicidade, por sua aparente falta de ambição, pela vida confortável, que agora ela abertamente detestava. Fiquei ali parada, sentindo o mundo girar em torno do próprio eixo. A cozinha, a casa, toda a base da minha vida parecia ceder sob o peso das palavras dela e da profunda e dilacerante perda que elas carregavam. Não era apenas o caso extraconjugal, era a crueldade deliberada, o descaso com tudo o que tínhamos construído, tudo o que eu pensava que éramos. A mulher à minha frente era uma estranha, sem coração e fria. Quero o divórcio, eu disse, as palavras soando estranhas na minha boca, pesadas e metálicas. Eram as palavras mais difíceis que eu já havia pronunciado, e ainda assim pareciam a única resposta possível. Sua postura desafiadora se intensificou ainda mais. Um sorriso debochado, frio e cortante surgiu nos cantos de seus lábios. Tudo bem, disse ela com os olhos brilhando com uma determinação perigosa. Mas vou levar tudo de você, Scott. Não vai sobrar nada. A ameaça, proferida com tanta convicção, me impulsionou à ação. Na manhã seguinte, antes que ela pudesse cumprir sua promessa, eu agi. Consegui um pequeno apartamento impessoal nos arredores da cidade, uma unidade de um quarto com paredes bege e vista para um estacionamento. Era uma fuga temporária, um lugar para simplesmente existir. Então, sem dizer uma palavra a Sara, fui ao banco. Esvaziei nossa conta conjunta de poupança, deixando apenas o suficiente para as contas essenciais da casa. Um risco calculado, mas que eu sentia ser necessário para a minha própria sobrevivência. Liguei para meus pais, a ligação mais difícil da minha vida. Dar a notícia devastadora, ouvir o eco da angústia deles pela linha telefônica, as tentativas de me confortar, só intensificaram o peso esmagador da minha nova realidade. Eles tentaram ser fortes por mim, mas eu conseguia ouvir a dor em suas vozes, a confusão. Sara, fiel à sua palavra, descobriu rapidamente minhas ações. Num acesso de fúria fria, esvaziou a conta conjunta, deixando-me apenas com a roupa do corpo e uma carteira que se esvaziava rapidamente. De repente, meu salário de professora, que antes me proporcionava uma vida confortável, se não luxuosa, mal dava para pagar o aluguel e as contas. Vi-me em grave dificuldade financeira, contando meticulosamente cada centavo, lutando para comprar o básico do supermercado. O simples ato de comprar comida para a semana tornou-se uma negociação estratégica entre preço e necessidade.
Para Sara, no entanto, a vida pareceu acelerar rumo a um espetáculo público e deslumbrante. Quase imediatamente, ela começou a exibir sua nova vida com Arthur. Fotos começaram a aparecer nas redes sociais, instantâneos cuidadosamente selecionados. Os dois em restaurantes luxuosos, o braço de Arthur em volta dela, sorrindo, confiante. Fins de semana em resorts exclusivos, lugares exóticos. Ela estava vivendo a vida que um dia apenas sonhara, a vida que Arthur havia prometido. Fiquem até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam para todos os envolvidos. Dominada pelas mudanças repentinas e brutais em minha vida, mas resoluta em minha decisão, busquei aconselhamento jurídico. O Sr. Reis foi altamente recomendado, um advogado de divórcio experiente, conhecido por sua abordagem direta e intelecto aguçado. Seu escritório, repleto de pilhas de arquivos e com um leve cheiro de papel velho, parecia um santuário de lógica em meu mundo caótico. O Sr. Reis, um homem de olhos cansados e paletó sempre amarrotado, ouviu pacientemente minha história, assentindo ocasionalmente e fazendo anotações concisas. Ele descreveu a difícil batalha legal que se aproximava, detalhando as complexidades da divisão de bens e o potencial para uma disputa longa e confusa. Então, inclinou-se para a frente, com a voz baixa e séria. O passo mais crucial agora, Scott, é um teste de paternidade para esse bebê que ainda vai nascer. Sem ele, você ainda é legalmente responsável. Para minha surpresa, Sara concordou em fazer o teste de paternidade sem muita discussão. Suspeitei que ela o via como uma oportunidade, seja para tentar uma reconciliação ou para manipular ainda mais a situação a seu favor. Suas ligações, que haviam cessado depois que esvaziei a conta poupança, recomeçaram. Ela parecia mais calma, quase arrependida. Podemos fazer isso dar certo, Scott. Ela implorou ao telefone, com a voz embargada pela emoção. Pelo bebê, podemos resolver as coisas. E o nosso futuro? Eu enxerguei através da sua fachada. Suas palavras eram gentis, mas na minha mente eu vi o olhar frio e calculista dela desde o nosso confronto, o brilho de desafio. A mulher que esvaziara nossa conta bancária, que descartara com tanta naturalidade nossos 8 anos de casamento, não estava repentinamente arrependida. O teste de paternidade prossegue, insisti, minha voz firme, imperturbável diante de seus apelos. Não havia volta, não para mim. Minha determinação havia se tornado inabalável. A espera pelos resultados foi angustiante. Cada dia parecia uma semana, cada hora se arrastava. Era um silêncio tenso, a calmaria antes da tempestade que eu sabia ser inevitável. Eu cumpria as tarefas de dar aulas, corrigir provas, tentar explicar as complexidades das ligações químicas para adolescentes indiferentes, tudo isso enquanto uma tempestade se formava dentro de mim. Meu apartamento parecia uma cela temporária, um espaço estéril onde eu contava os momentos. Finalmente, veio a ligação do Sr. Reis. Sua voz era concisa, profissional. Os resultados estão aí, Scott. Arthur Caldwell é inequivocamente o pai. Uma satisfação sombria me invadiu, misturada a uma tristeza profunda e inesperada. Era a confirmação dolorosa dos meus piores medos, mas também um alívio. O último fio de dúvida, de ilusão, se rompeu. A verdade, crua e irrefutável, estava agora exposta. Não era meu filho. O pensamento foi uma pontada aguda, rapidamente seguida pela fria clareza da constatação. O Sr. Reis, sempre prático, aconselhou uma revelação pública. Não se trata apenas da lei agora, Scott, disse ele com voz grave. Trata-se da opinião pública. Se isso se tornar público, exporá Sara e Arthur. E isso pode influenciar o sentimento público a seu favor, especialmente com a criança envolvida. Ele sugeriu uma jogada calculada, uma declaração pública, cuidadosamente formulada. Concordei. Manobras legais eram uma coisa, mas o que eu realmente desejava era justiça moral. Queria que a verdade viesse à tona, que as consequências de seus atos fossem inegáveis, visíveis a todos. Não se tratava mais apenas de mim, tratava-se dos princípios em que eu acreditava, da decência silenciosa pela qual sempre tentei viver. Comecei a planejar meticulosamente o confronto público, escolhendo um local de grande visibilidade que garantisse o máximo impacto. Considere o jornal local, um evento público, algo que repercutiria em nossa pequena cidade do meio-oeste. Eu queria que a história se espalhasse, que fosse inegável. Pratiquei minhas palavras no silêncio do meu apartamento impessoal.
em frente ao espelho lascado, refinando cada frase. Minha mensagem precisava ser clara, impactante e inegavelmente verdadeira. Precisava desmascarar a fachada brilhante que Sarah e Arthur haviam construído cuidadosamente, revelando o vazio interior. O plano não era de vingança, não exatamente, era para expor, para revelar a verdade. O restaurante chamava-se The Grand Oak, um lugar que Arthur frequentava, um fato que Sarah mencionara certa vez com um orgulho discreto. Estava movimentado, repleto do tilintar de taças, conversas sussurradas e suaves acordes de jazz. O tipo de lugar onde os guardanapos de linho eram dobrados com esmero e a carta de vinhos era mais grossa que um livro didático. Avistei-os imediatamente. Sarah, radiante em um vestido de seda, rindo com a mão repousando levemente no braço de Arthur. Arthur, impecável como sempre, inclinou-se para a frente, atento. Parecia um casal de revista, perfeitamente à vontade em seu ambiente opulento. Em minha mão, eu segurava um envelope lacrado contendo os resultados do teste de paternidade. Era uma arma silenciosa, discreta, mas devastadora. Meu coração batia em um ritmo constante, não acelerado, nem em pânico, mas com uma cadência firme e deliberada. Eu estava calma, resoluta. Cada passo que eu dava sobre o piso polido era preciso, cada pisada me conduzindo mais perto da mesa deles, do inevitável confronto. Eles olharam para cima quando me aproximei, primeiro assustados, depois com expressões de irritação e confusão. O sorriso confiante de Arthur vacilou. Os olhos de Sarah, antes radiantes de alegria, se estreitaram ligeiramente. Com licença, Arthur, eu disse, com a voz firme, sem demonstrar a angústia que me consumia há meses. Dirigi-me a ele diretamente, com o olhar fixo. Só queria te dar os parabéns pela sua futura paternidade. Sarah soltou um suspiro agudo e sufocado que cortou o zumbido de fundo do restaurante. A cor sumiu de seu rosto, deixando sua pele de um branco fantasmagórico. Seus olhos se arregalaram, alternando o olhar entre mim e Arthur, e vice-versa, o medo florescendo em suas profundezas. A expressão de Arthur, geralmente tão serena, se contorceu em fúria e descrença, um rubor vermelho escuro subindo de seu pescoço até a raiz do cabelo. Mostrei o resultado oficial do teste de paternidade, o envelope branco com letras pretas em negrito, claramente visível para os outros clientes. Não precisei abri-lo. A simples visão dele já bastava. Minha voz, ainda firme, dissipou o silêncio repentino que começava a se espalhar pela mesa. Este bebê não é meu, anunciei em voz alta o suficiente para que os próximos ouvissem. É seu, Arthur, e acredito que todos aqui merecem saber. O tilintar dos talheres cessou. A música jazz, de repente, pareceu alta demais. O restaurante ficou em silêncio. Um silêncio atônito se instaurou enquanto as conversas se extinguiam, uma a uma. Então, uma onda de murmúrios e sussurros irrompeu, aumentando de volume, à medida que os clientes compreendiam a gravidade da cena que se desenrolava diante deles. Cabeças se viraram, olhares fitaram, garfos pousaram nos pratos. Arthur empurrou a cadeira para trás, as pernas raspando ruidosamente no chão, e se levantou, o rosto agora vermelho de raiva. Seu maxilar estava cerrado, os olhos faiscando com uma mistura de fúria e humilhação. Seu verme! Sibilou, a voz tremendo de uma fúria mal controlada. Vou processá-lo por difamação. Vou arruinar você. Você nunca mais vai trabalhar nesta cidade. Senti uma estranha onda de poder naquele instante, uma silenciosa vindicação que se instalou profundamente em meus ossos. Não era a satisfação da vingança, não exatamente, mas o triunfo frio e lúcido da verdade. Eu havia dito o que tinha a dizer. A mentira fora exposta. Sem dizer mais nada, virei-me e saí, deixando-os expostos, humilhados e completamente sozinhos sob os holofotes repentinos e ofuscantes do restaurante. Os sussurros abafados me seguiram até a porta, um coro de julgamentos. Assim que saí, o ar fresco da noite me atingiu e a adrenalina começou a se dissipar, deixando para trás um estranho vazio. Foi uma vitória silenciosa, sim, mas misturada com um profundo cansaço que se instalou nos meus músculos, nos meus ossos. A luta, a tensão, os anos de inquietação silenciosa. Tudo culminou naquele único e devastador momento. A notícia do dramático incidente espalhou-se como fogo em palha seca. Relatos de testemunhas oculares, transmitidos com entusiasmo descontrolado, inundaram as redes sociais. Fotos de uma Sarah pálida e de um Arthur vermelho de vergonha, capturadas discretamente por câmeras de celulares, começaram a circular.
O escândalo explodiu, tornando-se o assunto da cidade, uma sensação na mídia local que dominou todas as conversas em cafeterias e todos os fóruns online. Meu nome, antes apenas o de um professor de química local, agora estava ligado a uma história de traição e revelação pública, uma narrativa impactante que todos na cidade se sentiam compelidos a discutir. O escândalo público, uma vez iniciado, consumiu suas vidas com uma eficiência implacável. A notícia do teste de paternidade, do caso extraconjugal descarado de Sarah e da cumplicidade de Arthur se espalhou como uma gripe viral no meio oeste americano. Relatos de testemunhas oculares do Grand Oak, embelezados e compartilhados inúmeras vezes, tornaram-se lendas locais. As redes sociais, é claro, amplificaram cada detalhe, cada comentário, cada fotografia, garantindo que nenhum canto do mundo deles permanecesse intocado. Para Sarah, as consequências foram rápidas e brutais. Em uma semana, ela foi demitida do emprego de marketing. A justificativa oficial foi perda de confiança e danos à reputação da empresa, mas todos sabiam o verdadeiro motivo. Sua imagem profissional cuidadosamente construída, baseada em ambição e apresentação, desmoronou sob o intenso escrutínio. Ela não conseguiu suportar os sussurros diários, os olhares desviados e a fria indiferença dos ex-colegas. Sem renda e com a reputação em frangalhos, seu apartamento, do qual tanto se orgulhava, tornou-se insustentável. Suas finanças, já precárias devido aos seus gastos e à minha intervenção preventiva em suas economias, foram à ruína. Ela se tornou uma pária, ostracizada por ex-amigos que a viam como um risco para a sociedade, e até mesmo alguns familiares, envergonhados pela exposição pública de sua desonestidade, começaram a se afastar. Sua nova vida brilhante havia se transformado em cinzas. Arthur Caldwell não teve melhor sorte. O incidente no restaurante, somado à revelação de seu envolvimento com uma funcionária casada, rapidamente se transformou em uma crise corporativa. Sua empresa de capital aberto viu suas ações despencarem. Os investidores exigiram responsabilização, não apenas pelo prejuízo financeiro, mas também pela grave mancha na imagem da empresa. Ações judiciais foram iniciadas, não só por mim, por meio do Sr. Hayes, mas também por dentro da própria empresa. Ele se tornou alvo de ridículo público, sua confiança outrora inabalável substituída por um olhar atormentado e perpetuamente defensivo nas fotos da imprensa. Em um mês, foi forçado a renunciar em desgraça. Sua carreira meteórica interrompida abruptamente, a BMW, os hotéis 5 estrelas, os jatos particulares, tudo se tornou símbolo de um sucesso vazio, agora exposto à vergonha pública. Observei a decadência deles à distância, através dos relatos discretos do Sr. Hayes, das manchetes ocasionais dos jornais ou dos comentários sussurrados que ouvia no supermercado. Não havia alegria nisso, nenhum triunfo vingativo. Apenas uma melancolia silenciosa me invadiu, uma profunda tristeza pelo que havia sido perdido. Não apenas meu casamento, ou a previsibilidade confortável da minha vida, mas a crença inocente em valores compartilhados, na decência silenciosa, na simples verdade do outro. A satisfação era tênue, um consolo frio diante de tamanha devastação pessoal. Com o divórcio finalizado, um processo que pareceu surpreendentemente frio e rápido considerando a devastação emocional que representava, a pequena casa suburbana onde havíamos construído nossa vida foi vendida. O dinheiro foi dividido, deixando-me com uma quantia modesta que, somada às minhas economias, foi suficiente para recomeçar. Deixei para trás a vida suburbana, os gramados impecáveis, os rostos familiares, o fantasma do que fora. Empacotei meus poucos pertences no meu velho carro, deixando para trás anos de memórias, boas e agora irremediavelmente manchadas. Mudei-me para uma cidade menor e mais tranquila na zona rural de Ohio, um lugar onde os campos de milho se estendiam infinitamente e o ritmo de vida era medido pelas estações do ano, não pela ambição implacável da cidade. Buscava paz, anonimato, um lugar onde ninguém soubesse da minha história, onde o passado pudesse realmente ficar para trás. Aceitei um cargo de professora em uma faculdade comunitária, lecionando introdução à química para alunos adultos e para aqueles que buscavam uma segunda chance. Lá, em meio ao zumbido tranquilo do laboratório, aos rostos ansiosos dos alunos em busca de conhecimento, encontrei um consolo que nem sabia que desejava.
O trabalho era simples, direto, desprovido das complexas traições das relações humanas. Permitiu-me concentrar-me, reconstruir um senso de propósito. Muitas vezes refleti sobre a dor profunda, a traição dilacerante e as duras lições que aprendi sobre confiança e aparências. Como a gaiola dourada da ambição podia facilmente mascarar um vazio interior. Como o desejo por mais podia destruir tudo o que realmente importava. Percebi que, embora algumas feridas cicatrizem, as mais profundas deixam cicatrizes indeléveis, marcas permanentes na alma. Elas não desaparecem, mas se tornam parte de você, moldando quem você se torna, para o bem ou para o mal. Aos poucos, lentamente, encontrei um novo propósito. Voltei a correr, explorando as tranquilas estradas rurais. Fiz trabalho voluntário na biblioteca local, me perdendo em histórias que não eram minhas. Estava reconstruindo minha vida, peça por peça, com cuidado, livre das sombras do meu passado, livre da necessidade constante de me encaixar, de superar expectativas. Meu mundo havia encolhido, mas também se tornado mais claro, mais autêntico. Às vezes, fico parado na minha pequena varanda, contemplando a tranquila paisagem do meio-oeste americano, o vasto céu aberto refletindo as infinitas possibilidades de um novo dia. Os campos distantes, uma tapeçaria verde e dourada, parecem se estender para sempre, guardando seus segredos às 7 chaves. Um novo capítulo se desdobrava lentamente, marcado não por grandes ambições ou demonstrações públicas, mas pela resiliência, pela força silenciosa encontrada na solidão e pela paz conquistada com esforço, simplesmente por existir, autenticamente. As lições do passado permaneciam, lembretes silenciosos, mas já não me definiam. Eu era apenas Scott, um professor de química, vivendo uma vida tranquila, um dia de cada vez. O mundo ainda era cheio de complexidades, mas eu havia aprendido a navegar por suas verdades e a encontrar as minhas. Fim. Às vezes, fico na minha pequena varanda contemplando a tranquila paisagem do meio-oeste americano, o vasto céu aberto refletindo as infinitas possibilidades de um novo dia. Os campos distantes, uma tapeçaria verde e dourada, parecem se estender infinitamente, guardando seus segredos às 7 chaves. Meu mundo havia encolhido, mas também se tornado mais claro, mais autêntico. Um novo capítulo se desdobrava lentamente, marcado não por grandes ambições ou demonstrações públicas, mas pela resiliência, pela força silenciosa encontrada na solidão e pela paz conquistada com esforço, simplesmente por existir, autenticamente. As lições do passado permaneciam, lembretes silenciosos, mas já não me definiam. Eu era apenas Scott, um professor de química vivendo uma vida tranquila, um dia de cada vez. O mundo ainda era cheio de complexidades, mas eu havia aprendido a navegar por suas verdades e a encontrar as minhas.